Muito bem, meus caros. Então, estamos estudando direito à educação. E eu disse para vocês, direito à educação, a gente tem que analisar tanto o Estatuto, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto também a Constituição Federal. E vamos lembrar que o Estatuto e esses documentos normativos todos tratam aí de um direito subjetivo público, direito subjetivo, à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Então, você tem aí ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. E aí, com algumas alterações que tivemos, houve a indicação de que, para que haja o acesso ao ensino fundamental, nós temos aí que ele tem que ser assegurado àqueles que tenham 6 anos de idade. A questão é, quando será que a criança deve ter completado os 6 anos para que ela possa cursar o ensino fundamental? Dar início aí ao ensino fundamental. E a respeito disso, tivemos aí decisão importante do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 17 e na ADPF número 292. Olha só. Então, para que uma criança seja matriculada, vejam aqui na educação infantil, no primeiro ano da educação infantil, ela deve ter completado 4 anos até o dia 31 de março do respectivo ano. Para que ela seja matriculada no ensino fundamental, ela deve completar 6 anos também até 31 de março do respectivo ano. Então, isso aí decorre de resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, direito à educação, primeiro com essa característica aqui. Para se ter acesso à educação infantil, tem que ter completado 4 anos até o dia 31 de março do respectivo ano. E o ensino fundamental tem que completar 6 anos até 31 de março também do respectivo ano. Se completar a idade posteriormente, vai frequentar a educação infantil ou o ensino fundamental no ano seguinte. Uma outra decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal diz respeito à educação domiciliar ou o homeschooling. Será que é possível? Será que não é possível essa educação domiciliar? Meus caros, vejam só. O que o Supremo falou aqui, decidiu a respeito disso? O Supremo decidiu pela inviabilidade dessa educação domiciliar com exclusividade por conta da inexistência de lei. O Supremo não afastou totalmente essa possibilidade. O Supremo disse, olha, por falta de lei, essa prática não pode ser validada. Vejam só, o Estatuto, no seu artigo 55, trata da obrigatoriedade de que os pais ou o representante legal matriculem os seus filhos na rede regular de ensino. Artigo 55 do Estatuto. Isso tem que ser levado aqui em consideração. Então, há essa obrigatoriedade. Não dá para deixar de indicar isso. Fala lá, assim, no artigo 55. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Está aqui no Estatuto, e nós temos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente comentado,
também que você pode estudar, que está lá o dispositivo legal, certo? Então, a pergunta é, será que os pais podem deixar de matricular os seus filhos na rede regular de ensino e ministrar essa educação em casa, de acordo com as suas diretrizes, de acordo com o seu acompanhamento? É isso que chegou no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo decidiu? Colocou aqui: os pais não podem deixar de matricular seus filhos na rede regular de ensino, por inexistência de lei que regulamente preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de educação. O dever de educar implica cooperação entre o Estado e a família, sem a exclusividade dos pais. Vedou-se, então, a exclusividade da educação domiciliar, aquela em que os estudantes não vão para a escola e são educados pelos pais ou responsáveis em casa. Então, importante aqui essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Já vi cair bastante isso em prova. Nós tivemos aí isso decidido. Analisando aqui um contexto, principalmente de que muitos iam se submeter ao Enem e diziam que tiveram essa educação domiciliar, ao invés de ter uma educação, de estar devidamente matriculados na rede regular de ensino. Tá legal? Então, mais uma decisão importante aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Gostaria muito que vocês levassem em consideração. Bom, lá no Estatuto também, você tem lá os dispositivos. Entre eles, gostaria que vocês levassem muito em consideração o artigo 53, que trata aqui de vários subdireitos da educação. Você tem o direito à educação num sentido amplo e temos aqui vários subdireitos que compõem aqui esse direito à educação, certo? Entre eles, está lá no inciso 5 do artigo 53, o acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Esse artigo 53, inciso 5 do Estatuto, encampou um critério do georreferenciamento. O que significa isso? A criança tem o direito de estudar na escola mais próxima de sua residência. O adolescente tem o direito de estudar na escola mais próxima de sua residência. Adotando-se aqui o critério do georreferenciamento. O que o STJ já decidiu em várias oportunidades é o seguinte, que mesmo esse critério que foi disciplinado para a criança ou para o adolescente, ele tem que ser aplicado com observância do princípio do melhor interesse. Então, se uma criança está estudando numa escola e os seus pais mudam de residência, mudam aqui de domicílio, isso não gera automaticamente o dever de matricular essa criança na escola ou em uma outra escola mais próxima da residência. Não. Tem que verificar o seguinte, se ela quiser continuar naquela determinada unidade escolar, ela assim o fará. Por quê? Observando a proteção integral, observando o melhor interesse dessa pessoa. Então, o critério do georreferenciamento, no 53.5, do ECA, ele não é um critério absoluto. Aliás, como não é, nada é, né? Não é um direito absoluto e também não é uma situação que não deva ser analisada no caso concreto, verificando-se o melhor interesse da criança. Esse dispositivo, esse 53.5,
ele foi alterado em 2019, tá? Por quê? Garantiu-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Tá? Então, o dispositivo foi alterado para trazer aqui também a figura dos irmãos. Tudo bem? Guardem aí bastante esse 53, inciso 5 do Estatuto. Bom, mas quando nós vamos falar de direitos fundamentais da criança e do adolescente, já falamos do direito ao respeito, falamos agora de educação, temos que falar também do direito à convivência familiar e comunitária. Tá? Vamos falar aqui da família natural, da família substituta, temos que falar da entrega voluntária da criança para fim de adoção, temos que falar da guarda, temos que falar da tutela, da adoção e assim por diante, entre outros aspectos. Tá legal? Então vamos entrar aí? Muito bem. Quando falamos, meus caros, do direito à convivência familiar e comunitária, a gente tem que levar em consideração que prefere-se que a criança e adolescente permaneçam junto à sua família natural. Se isso não for possível, perante a sua família extensa ou ampliada, e na impossibilidade, então, que seja inserida em família substituta. Família natural é aquela composta pelos pais e seus filhos, ou pelo menos pelo pai ou pela mãe e por seus filhos. Família extensa ou ampliada vai além da unidade pais e filhos para englobar também outras pessoas, outros parentes com quem a criança ou adolescente tenha vínculo de afinidade ou de afetividade. E temos também a família substituta, composta e que tem aqui as 3 modalidades, né? A guarda, a tutela e a adoção. Então, primeiro aspecto importante que a gente tem que guardar no que diz respeito aqui para poder estudar o direito à convivência familiar e comunitária. Esse direito próprio da criança e do adolescente, específico aqui dessas pessoas. Saber, primeiro, o que é família natural e assim por diante. Bom, o próprio conceito, meus caros, de família natural, de acordo com o que está no Estatuto, não é atualizado. Nós temos que o Estatuto, existem alguns projetos de lei para que ele seja alterado. Um dos anteprojetos, que foi escrito até, do qual eu participei, da elaboração desse anteprojeto, busca aqui uma nova nomenclatura do Estatuto. Uma nova nomenclatura do Estatuto. Para não se dizer, não fazer essa diferenciação de família natural. O que nós temos aqui é uma entidade familiar. Uma entidade familiar que vai ser composta de diferentes maneiras. Então, não posso dizer mais que eu estou diante de uma família natural, que é aquela formada pelo pai, pela mãe, pelos seus filhos. Eu posso ter uma família natural composta por 2 mulheres e os filhos, por 2 homens e os filhos. Vamos pensar aqui. É uma análise mais crítica. Tá? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que nós temos lá uma determinada pessoa, uma mulher, que resolve engravidar a partir aqui de um sistema de inseminação artificial. E ela tem uma companheira com quem ela convive. E ela quer, então, instituir essa família, ampliar a sua família. Ela se submete aqui a essa inseminação artificial, a criança nasce. O que nós temos hoje de possibilidade? Essa companheira, ela pode dirigir-se ao Registro Civil das Pessoas Naturais para registrar essa criança em seu nome diretamente,
Então, tanto a mãe como a companheira pode ir no registro civil das pessoas naturais e registrar essa criança em seu nome. Isso não é uma modalidade de família natural? Isso não é família substituta. Isso não pode ser. Isso não é família substituta. Porque família substituta é guarda, tutela ou adoção. Então vejam que nós temos um dinamismo também nas relações aqui, envolvendo até, temos um ato do CNJ que trata disso, que trata da viabilidade desse registro de nascimento ser lavrado já em nome, constando da filiação, essas duas companheiras. Ou dois homens, e assim por diante. Antes que nós tínhamos que fazer, tinha que registrar em nome de uma e a outra pedir a adoção dessa pessoa, dessa criança. Isso não é mais necessário. Então vejam que o próprio conceito de família natural constante do ECA está totalmente desatualizado, dissociado aqui da realidade, da dinâmica da sociedade e dos próprios atos do Conselho Nacional de Justiça, que disciplinaram aqui essa questão. Tudo bem? Então, família natural, essa crítica, família extensa, ela vai além da unidade pais e filhos, para englobar também outros parentes com quem a criança, adolescente mantém um vínculo de afinidade e afetividade, os tios, os avós e assim por diante. E temos a família substituta, guarda, tutela e adoção. Sem dúvida nenhuma, o que mais cai nas provas diz respeito aí à família substituta, a guarda, a tutela e a adoção. Bom, meus caros, Luciano, vamos tratar um pouquinho então da guarda, da tutela e da adoção? Vamos. Mas eu vou trazer aqui uma ordem um pouco diferente, tá bom? Para a gente poder entender melhor aqui essa questão. Vamos tratar em primeiro lugar de um dispositivo aqui novo do ECA, que é o artigo 19A, mais recente, né? Já não é tão mais novo assim, mas mais recente, o artigo 19A do Estatuto, que tratou da entrega voluntária do filho para adoção. Vejam, artigo 19A. O 19A, ele permitiu que a gestante e a própria mãe manifestem o seu desejo de entregar o seu filho para adoção. E assim o fazendo, teremos todo um procedimento a ser observado. A ideia foi a de desburocratizar todo esse procedimento, toda essa entrega e permitir que aqueles que assim se manifestem sejam devidamente acompanhados em prol dos interesses da criança, tá? Em prol dos interesses da criança. Então vejam só, qual que é a dinâmica que nós temos aí? Primeiro, manifestação da mãe ou da gestante. Então, ocorre essa manifestação da mãe ou da gestante no sentido de que pretendem entregar o seu filho para a adoção. Feito isso, teremos aqui o encaminhamento dessa pessoa para a vara da infância e da juventude. Mais um dispositivo do ECA trata disso. Tanto o artigo 19A, como também o artigo 13 do Estatuto tratam dessa questão, desse encaminhamento à vara da infância e da juventude para a análise aqui dessa situação. Havendo o encaminhamento à vara da infância e juventude, teremos um procedimento a ser observado. A ideia é a de que essa gestante, no caso, ou a mãe, elas sejam devidamente ouvidas na vara da infância e juventude. Não só pelo juiz, mas por uma equipe interprofissional que possa analisar aqui essa questão. Então vejam, o que nós teremos aí? Manifestação da mãe ou da gestante, a oitiva pela equipe interprofissional, certo? A oitiva pela equipe interprofissional, haverá
a busca pela família extensa, verificar se não existem parentes com quem a criança possa aqui ser mantida. E vejam o que nós temos no artigo 19A, parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor, e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Então vejam só. A mãe, o filho nasceu, a mãe manifestou, olha, desejo entregar meu filho para adoção. Muito bem. Houve a indicação do genitor? Não. Não houve indicação de genitor. Ela não quer manifestar quem é o genitor. Não há representante da família extensa ou ampliada. Então, o que vai acontecer nessa situação? O juiz extingue o poder familiar. Vejam, extingue o poder familiar, já vai chamar aquele ou aquelas pessoas que estiverem devidamente habilitadas para a adoção, certo? Para que elas possam ter, desde já, a guarda provisória daquela criança. Vejam que importante. Extingue o poder familiar, já chama aqueles que estão devidamente habilitados para a adoção, para que eles possam exercer o que se convencionou aqui chamar de uma guarda provisória. Ou então, se isso não for possível, essa criança será encaminhada para o programa de acolhimento familiar ou institucional. Artigo 19A, parágrafo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz aqui esse procedimento. Muito bem. Agora, o parágrafo 6º, em contrapartida, ele não fala da extinção do poder familiar. Ele trata da suspensão desse poder familiar. Mas quando que isso vai acontecer? Uma situação diversa. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, vejam que nesse caso houve indicação de genitor. Tá? Houve a indicação de genitor, então ele tem que ser chamado. Houve a indicação de família extensa. Ela tem que ser chamada. Então, na hipótese de não comparecimento nem do genitor, nem do representante da família extensa, com a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, nesse caso, a autoridade judiciária vai suspender o poder familiar. Notaram a diferença? Suspende o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Diferente, tá vendo? O parágrafo 4º fala: não houve indicação de genitor e não tem representante da família extensa. Muito bem. Então o juiz vai extinguir o poder familiar, destituir do poder familiar a mãe e já entrega aqui sob guarda provisória. No parágrafo 6º, indicou o genitor ou o representante da família extensa. Ninguém compareceu. Suspende o poder familiar e já coloca a criança sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Certo? Bom, entregou essa criança, os detentores da guarda têm um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção.
contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Vejam que interessante. Então, já entrega para a guarda, teremos aí o estágio de convivência e depois propõe-se aqui a adoção. Muito bem? É isso o que nós temos aqui de principal nesse artigo 19A, sendo garantido o sigilo sobre o nascimento, está garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o artigo 48, que é o direito da criança ao conhecimento da sua ascendência biológica. Artigo 48, que trata aqui dessa viabilidade. Tudo bem? Vamos continuar no próximo bloco.